Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal aí de casa aí que tá me vendo. Boa tarde, ou boa madrugada, ou bom dia pro pessoal aí do online que vai assistir a aula gravada, né? Então vamos reiniciar aí nossos estudos aí para os direitos humanos, que é a matéria que vai te garantir 20 pontos, né? Com 10 questões, peso 2, gente, é muito ponto, e é uma matéria que dá para você fazer, assim, se você não acertar as 10, eu te falo aqui, 9 dá para você fazer, tranquilo. Entendeu? Porque direitos humanos no concurso passado foi só leis. Ele colocou lá só leis. Então, para muita gente isso é mais fácil, que é uma coisa que lei é o que está escrito, você não tem que interpretar nada, é só memorizar, né? É melhor que você entenda, facilita, né? A memorização. Mas de repente é o que está escrito ali. Agora essa parte nossa de direitos humanos aqui tem uma questão mais de conceitos, tem uma questão mais conceitual, acabou dificultando um pouquinho, né? Mas dá para fazer as 9 questões, entendeu? E dependendo do tipo de preparo que você tiver, dá para fazer 10 questões, matéria que você aproveita em todo concurso. E aí, gente, dividir com vocês uma experiência que eu tive um desses finais de semanas aí, assim, eu acredito que convém, até agora para frente, que é um período um pouco mais estressante do concurso, você evitar compartilhar a experiência de estudo sua com outras pessoas que não sejam concurseiros, que não sejam da área, né? Porque, infelizmente, o pessoal que não é da área de concurso, ele não entende o que é isso estudar. Eu estava um desses finais de semana aí, eu estava num churrasco, aí eu saí desse churrasco para vir dar aula, e no eu saí, eles me perguntaram, onde você está indo? Eu falei, eu dou aula em pré-concurso, estou indo dar aula. E todo mundo achou bacana, né? Falou, oh, que legal, você dá aula e tal. Todo mundo, tipo, até me parabenizou. E tinha uma moça que saiu, estava saindo também, ela até me pediu carona, e o pessoal perguntou para ela o que ela estava indo fazer. Aí ela falou, eu estou indo lá para casa para estudar, que eu estou indo estudar para o concurso da Polícia Penal também. Né? Eu indo trabalhar, eles acharam bacana. Ela estudar, o pessoal caiu em cima. Oh, pega mal, sem graça, tal, só você que está indo, todo mundo vai ficar aqui curtindo. Então, assim, as pessoas não entendem, não adianta você ficar com raiva das pessoas, né? Porque você não vai corrigir elas também. Então, assim, acho que quando a pessoa te conta uma coisa negativa, igual agora eu estava descendo a rua Doutor Veloso ali, ó, encontrei com a dona de um colégio daqui de Montes Claros. Aí ela falou assim comigo, Carmino, a educação particular em Montes Claros está tão complicada, que segundo ela, o concorrente dela joga o preço das mensalidades para muito, muito para baixo, né? E assim, na situação que ela foi me contando a história, não adiantava eu retrucar ela. Então, eu busquei entender ela. Falei, fulano, realmente, isso é verdade, isso que você está contando. Então, assim, também não adianta você brigar com as pessoas, né, que não entendem o que é o mundo dos concursos, o mundo dos estudos, mas é compreender, né? No caso dela, eu compreendi ela, falei, é verdade? Vou falar que é mentira? É verdade, né? Eu sei que o colégio que ela é dona está sofrendo uma concorrência muito grande, o concorrente baixa os preços, né? Para muito baixo, então está ficando muito difícil ela manter, por exemplo, o ensino médio lá, né? Mas, assim, no final eu falei com ela, mas isso aí você supera, viu? Eu sei que você tem capacidade de superar, né? Deixei uma coisa positiva na cabeça dela, né? Então, o que a gente pode fazer é isso, né, gente? E compartilhar com vocês aí, ó, 2021, eu tive dando aula, na época era Qualificar, ali na Praça Coronel Ribeiro, onde hoje é Colégio Batista. Renato é um aluno que eu lembro muito dele, ele está lá no meu Instagram, inclusive. E assim, o exemplo que ele deixou para mim foi que, às vezes, a vida da gente não é bem do jeito que a gente queria, mas a gente sempre pode ser feliz. Sempre pode ser feliz. O que aconteceu com o Renato? Estudou pra caramba, passou Polícia Penal, teste físico, tudo beleza. No exame médico ele perdeu porque ele tem um grau de miopia muito alto. E aí o próprio médico dele falou com ele o seguinte, o médico dele, inclusive, que trabalha em algumas bancas de concurso, o oftalmologista dele, falou assim, Renato, seguinte, não mexe mais com concurso policial, não, porque eles vão ficar pegando muito seu pé nesse sentido aí, seu grau está bem avançado e tal. Aí Renato desistiu, né, de concurso policial e tentou o concurso para supervisor da prefeitura de Montes Claros, esse último da educação que teve aí. Ele passou, ele já está trabalhando numa escola lá no bairro Planalto, está super realizado, ele falou para mim não quer mexer mais com polícia, principalmente a penal, porque provavelmente ele teria que ir embora de Montes Claros, né? E ele falou que o salário dele é razoável, ele mora perto da escola que ele trabalha. Então, assim, gente, não adianta também você ficar estressar, falar assim, eu tenho que passar. Se você puser na sua cabeça que agora, falar assim, eu tenho que passar nesse concurso da Polícia Penal, você não vai passar.
porque você está jogando uma carga muito grande na sua cabeça, no seu corpo físico, que pode ser que você não aguente suportar ela. Então, assim, o que você tem que pensar é o seguinte: eu tenho que estudar. Isso aí você tem. Sentar e estudar. O que está te atrapalhando em estudar? Vizinho barulhento, você não vai mudar o vizinho barulhento. Então, adapte-se ao seu vizinho barulhento. Aqui tem sala de estudo, ó. Eu não pedi ninguém não, mas eu acredito que se pedir o pessoal aqui, ó, libera para mim 1 hora, 2 horas para me vir aqui estudar, pode ser que eles liberem, eu acho que eles liberam. Funcionário, vocês pedirem, né? Eu acho que eles liberam para vocês vir na semana e tal. De repente você não... Na semana, né? De repente em casa vocês não têm, né, um ambiente assim para estudar. Tem internet, toda a estrutura. Então é uma possibilidade, né? Às vezes o que está te atrapalhando é comer demais, dormir demais. Acorda mais cedo. Hoje eu consegui acordar às 6 da manhã. Era para mim ter acordado às 5h30, acordei 6. É difícil, mas dá. Então você tem que administrar isso, porque senão fica complicado, sabe, gente? A gente tem que ser sincero, ó, se você não consegue tirar pelo menos 3 horinhas, o ideal seria 4 de horas para estudar, é muito complicado você manter uma aprovação. Agora tem aquele cara também, igual, eu tenho aluno que já passou com... Ele trabalha 8 horas por dia, tinha dia que ele fazia 2 horas de hora extra. Ele passou estudando no estacionamento de supermercado, dentro do carro, enquanto a esposa dele ia fazer, aqui no BH, aqui. A esposa dele ia fazer a feira, ele ficava no carro estudando. Já tive aluno que passou estudando no estacionamento do prédio dele. Não tinha barulho, né? Descia para o estacionamento, entrava no carro. Então, aproveitar esses horários que você tem aí, né? Parar de ver jornal. O jornal não vai te ajudar, vai te atrapalhar demais. Noticiário, televisão, né? Até Instagram, rouba sua energia toda. Não pense que ao você pegar seu celular demais, não pense que ao pegar seu celular você está descansando, distraindo. Não está, ele está te cansando mais ainda. Então, a grande verdade é essa, gente. Quem for passar não é o mais inteligente, não, tá, às vezes não é o que estudou mais, mas o que administrou melhor essas coisas aí, soube fazer, né, esse jogo aí para vencer a parada. Renata é um exemplo, Vanessa lá de Itaiobeiras passou na Polícia Penal, essa passou e ficou, tá lá na Polícia Penal, né? Ela tá no meu Instagram também. A menina perdeu não, ela teve que passar 2 vezes, não sei se você sabe, o primeiro TAF foi cancelado. Aí vai ter que fazer tudo de novo. Ela foi lá, fez de novo, passou de novo. Entendeu? E assim, era uma professora, né? Professora do Instituto Federal. Então, assim, já era uma pessoa que vinha naquela onda, ó, estudar, estudar. Não, você não tem a obrigação de passar, mas você tem a obrigação de estudar. E não se engane, se você não estudar, tem jeito de não de passar, né? É mais puxado, né? Adaptado à compleição física do homem, né? Um pouco mais puxado, sim. Gente, então beleza, vamos lá, o que interessa, né, para vocês gabaritarem. Hoje o assunto que nós vamos trabalhar é um assunto fácil. Só que ele envolve... tem que estudar, senão o bonde não anda. Hoje é um assunto fácil. Só que como eu imagino que seja novidade para vocês, vocês vão, assim, ter aquele impacto, né? Eu acho que todo mundo que já estudou isso pela primeira vez. Então, é esse ponto aqui, ó, do edital de vocês, Sistema Global de Direitos Humanos. Né? Nós já estudamos os conceitos de direitos humanos, a interpretação dos direitos humanos, características, mandei para vocês um material também, afirmação histórica dos direitos humanos, falamos do sistema global e dos sistemas regionais, e agora nós vamos entrar em cada um deles, explicar para vocês como é que funciona aí esses sistemas globais. Então, nós vamos trabalhar na aula de hoje, nós vamos te dar uma base muito boa para você avançar, e ainda essa semana eu vou lançar um PDF com um restantezinho dessa matéria aqui que eu não consigo finalizar na matéria de hoje, mas vai dar para vocês, é um assunto assim tranquilo, viu? Super light também, muitas questões e tudo mais. Então vamos lá, né, gente? Vamos prestar atenção aqui para a gente avançar. Então nós vamos falar hoje sobre o Sistema Global de Direitos Humanos. Primeira coisa que você precisa saber sobre o Sistema Global de Direitos Humanos. Ele é conduzido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, certo? Então, é o que nós falamos para vocês. A ONU surgiu em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial,
Aí lembrar dos detalhes, né? Aquele prédio bonito, podia até ter colocado uma foto que eu esqueci. Aquele prédio bonito lá em Nova York, que tem as bandeiras de todos os países na porta, assim, né? Então essa é a ONU. E o fato de o sistema global ser conduzido pela ONU significa que houve uma internacionalização dos direitos humanos, certo? Então, os direitos humanos, a partir de 1948, chegou-se à conclusão que não poderia ser mais uma coisa isolada só para um país ou outro. Teria que ser para todo mundo, para o preto, para o branco, para o rico, para o pobre, para todos, certo? Então, a ONU é o centro da estrutura do sistema global de direitos humanos, certo? Com essa frase aqui você já acerta a questão. Um detalhe importante aqui, gente, quando vocês verem nas aulas aqui eu passar a questão de outras bancas, isso não compromete o estudo de vocês, viu? Até porque a banca OCP, ela não tem uma quantidade grande de questões. Então, obrigatoriamente, você tem qualquer material que você comprar aí, você vai ter questões de outras bancas também. E dá para fazer do mesmo jeito, é tranquilo, tá? Então, vamos lá, seguir aqui, ó. Presta bem atenção nessa frase. A ONU é o centro da estrutura do sistema global de direitos humanos. É dela que emana toda a força aí, todos os tratados, né? Ela que reúne os países, que vai fazer aí você compreender bem esse esquema. Gente, o dia da prova vai ser um dia que vai exigir de vocês uma coisa muito grande, muito importante, e que também pode fazer o cara que estudou menos e que sabe menos passar, e o cara que estudou mais, às vezes, não passar. Tenha foco em tudo que você for fazer, entendeu? Então, recomendo, assim, o máximo que você puder focar, e até, parafraseando aqui o professor Torques é um cara famoso aí, que eu sigo ele no Instagram, ele me mostrou uma pesquisa recente que saiu sobre a questão do celular. O que acontece com o celular? Se você estuda com o seu celular ligado ao seu lado, cada vez que chega uma notificação, é sua concentração que está indo embora, seu foco que está indo embora. Entendeu? Então, assim, o ideal, que eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, né? Porque às vezes seu filho está lá e você está preocupado com seu filho e você não quer desligar seu celular por causa disso, o ideal é que você desligasse, entendeu? Para você manter um foco. Mas, se você não puder desligar, ele fala que pelo menos você tirasse a Wi-Fi dele, né? E deixasse o celular longe de você, para pelo menos você tentar esquecer que seu celular existe. Porque se você for homem, se você for mulher, a atenção sua, cada vez que sai uma notificação no celular, ela dispersa. Se você for homem, é pior ainda. A pesquisa que foi feita mostrou isso. O homem tem facilidade maior ainda de se distrair e de recuperar a atenção que ele tinha. Então, é um ponto importante aí para vocês. Mas assim, ó, gente, eu entendo. Às vezes seu filho está lá, né, na Santa Casa, seu filho está lá num sítio, você está preocupado com ele, não posso desligar, tem que ficar aqui. Eu entendo isso, cada caso é um caso. Mas, ó, então só por essa palavra, essa expressão aí, você consegue acertar essa questão aqui, ó. Então, vamos lá. O que essa questão aqui fez? Ela te deu um resumo sobre o que eu acabei de falar, aqui nesse primeiro parágrafo. Então, aí, baseado nesse resumo aqui, nesse textinho que ela deu, ela perguntou, tendo em vista essa institucionalização, julgo como certo ou errado essa afirmação aqui, essa terceira afirmação. Então, olha lá o que ela falou. Atualmente, direitos e garantias fundamentais estão inseridos em distintos textos constitucionais de diferentes países, certo? Então, lembrar, toda vez que você usa a expressão direitos e garantias fundamentais, você tem isso na Constituição do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, entendeu? Então, quando você fala direitos fundamentais, você está falando de ordenamento interno, é a Constituição e as leis de cada país. Aí, quando você usa a palavra direitos humanos, aí você está falando do mundão todo aí, universal, certo? Aí você pergunta assim, ó Carmine, mas direitos e garantias fundamentais não são direitos humanos também? São. Mas você tem que diferenciar para que serve um, para que serve outro. Direitos e garantias fundamentais também são direitos humanos. Porém, você fala isso para ordenamento interno, né? E quando você fala ordenamento externo, aí você usa a expressão direitos humanos. Tal presença é uma conquista histórica ocorrida por ações concretas realizadas no passado. Então, o mundo já fez tanta cagada, né? Matou tanta gente, tanta coisa errada, que a partir disso, resposta, direitos humanos.
Aí o que aconteceu, gente? No ano de 1945, foi editada a Carta das Nações Unidas. 1945 é o quê? É o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou em abril de 1945, né? E aí, logo que acabou, as nações falaram, vamos fazer aqui a Carta das Nações. Na Carta das Nações, foi falado que precisava criar a ONU. Então, a ONU foi criada lá em 1948, certo? E aí, a Carta das Nações já tinha algumas coisas nesse sentido, né? De falar assim, ó, vamos preservar os direitos humanos e tudo mais. Passou 3 anos, foi em 1948 que veio a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí, se você quiser anotar aí, ó, DUDH é o principal documento de direitos humanos. É o principal documento de direitos humanos, a DUDH surgiu no ano de 1948. Aí, o que a Carta das Nações falou, né, aqui em 45? Ela falou que um exemplo de uma dessas ações concretas consolidou com a pessoa às vezes assusta na hora que vê isso aqui, ó, UDHR. Isso aqui é a sigla que significa Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma sigla em inglês. Union Declaração Union de Universal Human Rights, Declaration Human Rights, Universal Declaration Human Rights. Isso é a mesma coisa que eu falar DUDH. Aí eles puseram isso aqui, acho que só para assustar a pessoa que está fazendo a prova lá, mas isso aí significa Declaração Universal dos Direitos Humanos. A famosa DUDH. Movimento de Internacionalização dos Direitos Humanos. Então, na sua prova, se a prova falar, a DUDH foi um documento que representou a internacionalização dos direitos humanos, certinho. Falou assim, ó, tem que ser para todo mundo, certo? Tendo em vista essa institucionalização, julgue o item abaixo. A estrutura do sistema global de proteção é centrada na ONU, certo ou errado? Ele acha que está certo, alguém acha que está errado? Se alguém achar que está errado, pode falar também, viu, gente? Percebeu algum erro aí? Certinho, viu? Então é exatamente o que vocês viram aqui atrás, ó. A ONU é o centro da estrutura do sistema global de direitos humanos, certo? Gabarito certinho aqui, tranquilo. Então nós vamos aqui para entender. Agora, a gente fala sistema global, né? Mas o que aconteceu antes de instituir esse sistema global para o sistema global ocorrer? Porque, assim, as coisas no mundo que nós vivemos não acontecem do nada, né? Tem alguma coisa que gera aquilo ali. Então, eu anotei aí, ó, precedentes históricos para a criação da ONU. Foram acontecendo algumas coisas que falam assim, ó, vamos criar a ONU. São 3 precedentes históricos. Precedente, né, coisa que aconteceu antes. Primeiro, criação da Cruz Vermelha. Cruz Vermelha representa um conjunto de leis fixadas para amenizar o sofrimento de soldados e populações envolvidas em conflitos bélicos. É aquela Cruz Vermelha mesmo. Você vê, o pessoal vai para a guerra, né? Tem uns soldados que no meio deles tem um cara com capacete e ainda usa a Cruz Vermelha. Significa que ou ele é médico ou ele é enfermeiro. Aí tem uma regrinha lá entre eles. No meio de uma guerra não pode matar médico nem enfermeiro. Eles estão ali para salvar vidas. Então mata todo mundo, mas não mata eles. Né, pega eles para prisioneiro e tudo, mas não mata. Outra coisa que aconteceu antes, o ato geral da Conferência de Bruxelas. Bruxelas é uma cidade que fica lá na Bélgica, onde marcou-se a luta contra a escravidão. Já é bem antigo isso aí, você entendeu? Desde que, né, a Inglaterra proibiu o tráfico de negros. Então, é para acabar com a escravidão. E aí, eu já até falo uma coisa aqui para vocês, ó, gente, meio de curiosidade. Essa luta contra a escravidão, na verdade, ali na época lá do Brasil Império, né? Essa época bem antiga, muitos séculos atrás, não foi muito assim humanitária, não. Tinha uma questão comercial também envolvida, né? Porque o escravo, ele não recebe salário. Se ele não recebe salário, ele não compra. Se ele não compra, a indústria perde mercado consumidor. Então, por conta disso, lutou-se muito contra a escravidão, né? E por conta disso também, né? Mas tinha questões humanitárias, tinha pessoas que pensavam, né? Ó, escravidão é uma coisa errada, como é que você escraviza alguém, né? Então, segundo precedente, o terceiro precedente está aqui, ó, Organização Internacional do Trabalho.
Então, gente, essa Organização Internacional do Trabalho, você pode colocar aqui entre parênteses, ó, se na sua prova vier uma redação sobre qualquer um desses temas, mas, por exemplo, principalmente quando tiver uma palavra igual essa aqui grande, você escreve a palavra, Organização Internacional do Trabalho, puxa um parênteses, escreve a sigla OIT, fecha parênteses. Isso, na primeira vez que você escreveu, você vai escrever a palavra toda, mais a sigla dela. Na segunda vez, você não vai ficar precisando escrever de novo a palavra grande. Na próxima vez, você só vai escrever OIT sem parênteses. Porque você já mostrou para o examinador que você sabe o que é OIT, que OIT é isso aqui. Entendeu? Então, uma técnica de redação pode te ajudar aí. Então, o que a OIT fez? Mecanismo institucionalizado de proteção aos direitos humanos referentes ao trabalho. Então, lembrar que direito ao trabalho e ao trabalho digno, né, com boas condições de trabalho, também é direito humano, né? São vários direitos humanos. Então, tem que ter aí o direito ao trabalho e o Brasil adota isso, né? Lá no artigo 7º da Constituição tem vários direitos do trabalho, mas que você não vai ficar perdendo seu tempo lendo o artigo 7º, porque ele não cai no seu concurso. Não perca seu tempo lendo ele, entendeu? Deixa depois que você passar e você vai ler. Então, gente, a Organização Internacional do Trabalho, ela junta todos os países para tratar de proteção aos direitos humanos referentes ao trabalho. Uma ação da OIT aqui no Brasil que ajudou muito a gente em alguns sentidos aí do trabalho foi a questão dos cortadores de cana, né? Que era um trabalho muito desumano. A gente sabe, né? Quem já conversou com um cortador de cana, né? Até a camisa que eles usavam, uma camisa igual essa aqui. Se ele usasse uma camisa dessa para ir trabalhar no corte da cana, no final do dia você podia tirar ela e deixar a camisa em pé. Ela ficava em pé, assim. Ela endurecia tanto que ela ficava em pé. Porque a cana solta um ácido, né? Que vai... Imagina o que isso não faz no corpo da pessoa. Né? Então, eram pessoas que ficavam com a casca, com a pele dura, a pele ruim. Chamava eles de boia fria, porque eles comiam comida fria, né? Saía de casa às 5 da manhã para entrar no serviço 7. Então, tu já levava comida fria. Hoje, não. Hoje, eu já advoguei para uma usina de cana-de-açúcar. Os cortadores de cana é um trabalho extremamente inspecionado. Trabalham com perneiras, porque canavial tem muita cobra. Não tem boia fria mais, a boia agora é quente, vem numa caixa térmica, bonitinha, comida inspecionada e feita por nutricionistas. Então, graças a isso aqui, ó, a Organização Internacional do Trabalho que pegou no pé, falou que absurdo é esse. Uma pessoa que trabalha cortando cana não aguenta viver mais que 50 anos de idade, não passa dos 50 anos de idade. Né? Então, é uma coisa, um precedente histórico aí, né, que fez criar a ONU. E você vê que depois da criação da ONU, tanta coisa ruim que ainda continuou acontecendo e continua até hoje, né? Mas ainda bem que temos a ONU aí, né, para ajudar a gente. Aí o seguinte, gente, a ONU ela foi criada em 1948, certo? Espera aí só um minutinho. Isso, é isso mesmo. A ONU foi criada em 1948. Bem antes disso, já se tentou estabelecer direitos humanos. Só que essa foi uma tentativa frustrada, porque, olha a data aí, ó. Criação da Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada no ano de 1919. 1919 é o ano, 4 anos depois da Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi acontecer em 1940, ou seja, o objetivo da Liga das Nações era não deixar acontecer a Segunda Guerra Mundial. E ela... Oi? 5 anos. 5 anos. E não teve jeito. A Segunda Guerra acabou acontecendo em 1940, igual ele falou aqui, durante 5 anos, né? E o que a Liga das Nações queria? Objetivou a paz e a segurança internacional, condenando agressões externas contra a integridade territorial e a independência política de seus membros, cooperação, paz e segurança internacional. Ou seja, eles já pensavam nisso, mas deu certo? Não deu certo. Tanto é que teve a Segunda Guerra. Não obteve êxito, visto que a Segunda Guerra Mundial acabou acontecendo do mesmo jeito. Mas influenciou a criação da OIT. Então, eu até poderia ter colocado esse slide aqui antes, mas só para vocês guardarem a informação, ó. A Liga das Nações, que aconteceu em 1919, influenciou a criação da OIT, que veio um pouquinho depois dela, certo? Então, só para vocês verem questão histórica e tal, banca não vai ficar exigindo que você
memoriza data não, viu, gente? Mas é bom você ter uma noção de tempo aí, pelo menos para evitar surpresa, né? Então, aqui, ó. Aí aqui nós já temos uma questão aqui, essa questão aqui, se não me engano, é da banca FGV. Eu até tirei aí, porque tem gente que tem medo da FGV, né? Aí eu falei, vou tirar. Tem gente que só de ver a FGV já assusta. Ah, não, isso aí ainda não é a questão, não, foi mal. Isso aí não é a questão ainda. Isso aqui é porque eu tenho para mostrar para vocês o seguinte: como que a ONU funciona, gente? Basicamente, é um princípio aí de direitos humanos, a gente falou lá nos conceitos. Direitos humanos, ele não pode ficar só na cabeça da gente, na ideia, vamos respeitar as pessoas e tal, que bonito e tal, não. Tem que ser positivado, tem que ser escrito. É por isso que a ONU, ela faz tratados, ela reúne os países todos, faz os tratados de direitos humanos, as declarações de direitos humanos. Então chama todo mundo lá e fala, vocês concordam com isso aqui, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, gente, 1948, vocês concordam? Concordamos, o Brasil falou, eu concordo. Então assina embaixo aqui que vocês vão proteger direitos humanos. Então assina, entendeu? Aí aquilo ali passa a fazer parte do nosso conjunto de leis também, né? Então, hoje, a ONU tem 4 documentos principais, né, que são aí o núcleo do direito internacional dos direitos humanos. Então tá aí, ó, Sistema Global de Direitos Humanos. Possui 4 documentos, certo? O primeiro, Carta das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas. Só voltando um pouquinho lá atrás, de 1945, né, acabamos de ver a data dela. Não, 48, a Carta das Nações Unidas, desculpa. Então, 1948. Gente, tem algum erro aqui, ó. Carta das Nações Unidas, 1948. Isso aqui é questão do CESP. Então, a Carta das Nações Unidas, de 1948, determina. Gente, com certa que tem um erro aqui muito grave que não é na questão, não. A Carta das Nações Unidas de 48. Peraí, vamos ver aqui, ó. Criada na Segunda Guerra com a assinatura, não. 1945, a ONU criada, criada em, não, peraí que eu vou resolver esse problema aqui. Peraí que eu resolvo esse problema. Estamos aqui, ó. Foi criada, tal, peraí, Carta das Nações Unidas, aqui, ó, é isso mesmo, ó. Carta das Nações Unidas, 1945, certo? Aí lá tem alguma coisa que deve ter escrito errado, tá? Que é a Carta das Nações Unidas, 1945, tá aqui, ó, bem claro isso, né? Acabou de acabar a Segunda Guerra Mundial. E aí vimos aqui, né? Aí aqui os 2 documentos. Então, Carta das Nações Unidas, 1945. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa sim é de 1948, viu? Foi 3 anos depois que acabou a Segunda Guerra Mundial que foi fazer essa aqui, ó. Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Só para citar aí mesmo. Esse Pacto Internacional de Direitos... Não, não é não. O Pacto São José da Costa Rica é a CAD, Convenção Americana de Direitos Humanos, certo? Então tem esse pacto aqui, é um dos documentos, e o outro pacto, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que algumas pessoas chamam de PIDESC. PIDESC. Não precisa você ler eles, você entendeu? Só saber o conceito, o que eles representam aí. São os documentos, é como se eu falasse assim, ó, são as principais leis aí, criadas aí pela ONU, para constituir aí o nosso sistema internacional dos direitos humanos, certo? Então vamos lá, ó. Questão aqui sobre isso. A Carta das Nações Unidas não integra o núcleo de direito internacional dos direitos humanos, pois apenas constitui um organismo internacional, certo ou errado? Errado, né, gente? Onde que está o erro aí? Tá aqui, ó. Não integra. Vou marcar tudo logo, né? Ela integra sim, viu? Ela integra. Integra sim. Vou colocar aqui para ficar mais nítido para vocês. Ela integra sim o núcleo de direitos humanos
e apenas institui um organismo internacional errado. Ela teve outras funções além de instituir aí a criação, no caso da ONU, ela teve outras funções também. Então ela integra, como nós acabamos de ver aqui, ó, quais são os 4 documentos que fazem parte do núcleo do direito internacional dos direitos humanos. Primeiro, Carta das Nações Unidas, a DUDH, né, DUDH, vou anotar aqui, ó, só para vocês guardar, DUDH. Depois o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e depois o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ok? Então a questão aqui errou porque falou que não integra. A Carta das Nações Unidas, ela integra sim os 4 documentos que são o núcleo dos direitos humanos. É como se falasse assim, ó, qualquer problema que tiver relacionado a direitos humanos em qualquer país, a ONU vai vir aqui e olhar esses 4 aqui, falar onde que encaixa. Ah, encaixa é um problema econômico. O que é problema econômico ou cultural? Está lá no Brasil explorando lá os cortadores de sisal, né, uma coisa assim, explorando crianças sendo utilizadas na mão de obra aí sei lá, de determinada atividade. Então, talvez venha e integre aqui, né? Usa isso aqui como referência. São leis, né? Então, seguindo em frente aí, ó. Gabarito aqui errado. Pessoal que está assistindo aí na nossa aula gravada ou que está online aí, pode fazer pergunta, viu? Fica à vontade aí. Então tá aqui, ó, gente. A ONU e a proteção internacional dos direitos humanos. Quantas horas aí, por favor, Cadu? 1h30? Obrigado. Olha aí, ó, a ONU e a proteção internacional dos direitos humanos. Primeiro, a Organização das Nações Unidas é a entidade internacional responsável pela coordenação do sistema global ou universal de direitos humanos. É o que nós falamos ali, ela é o centro. É o centro ali do sistema global. Então é dela que vai emanar a grande força aí, onde reúne todos os países para fazer ali os tratados, as convenções e tudo mais. Criada em 1945, meses após o término da Segunda Guerra Mundial, com a assinatura da Carta das Nações Unidas. Então, assinou a Carta das Nações Unidas lá no ano de 45, criou a ONU, certo? Criou a ONU, e aí em 48 foi feita lá a DUDH. Gente, qual que é o objetivo da ONU? Tá aí nesse terceiro ponto aí para vocês, ó. Defesa dos direitos humanos, respeito à autodeterminação dos povos. O que é a autodeterminação dos povos? A autodeterminação dos povos é o seguinte. Eu lembro que um professor meu de direito penal na faculdade, ele até morreu, juiz Frederico do Espírito Santo, ele falava assim, na época o Brasil estava tendo um conflito com a Bolívia. Na época o Brasil estava tendo um conflito com a Bolívia. E aí, era conflito relacionado a gás, ou era petróleo, não sei o quê. Aí eu lembro que esse professor meu, ele esse professor meu falou o seguinte, estava tendo esse conflito na questão do gás, ele falou, eu acho que o Brasil devia invadir a Bolívia. Invade a Bolívia e resolve esse problema aí de uma vez. E aí um colega meu que estudava muito direito constitucional, e o professor era das antigas, não estudava muito Constituição, né? O colega meu falou assim, professor, não pode não, porque o Brasil respeita a autodeterminação dos povos. O que é isso? Então, a Argentina lá, ela tem a maneira dela, a cultura dela, a maneira dela de trabalhar, de fazer alguma coisa. Se tiver tendo algum problema com a Argentina, questão comercial, não vai ser na base da arma que vai resolver. Né? Primeiro você vai sentar, você vai conversar, né? Vai chamar algum mediador. Então o Brasil e a ONU foi criada aqui muito nesse sentido, né? Autodeterminação dos povos. Então, por exemplo, lá no Irã, o Irã é um país que só aceita uma religião, que é o islamismo, certo? Lá a mulher tem que, para ela andar na rua, ela tem que andar de véu. Então isso é a cultura deles. Não vai aonde chegar lá e falar assim, ó, de hoje em diante vocês têm que aceitar católicos, evangélicos, espíritas. Não. Isso é a cultura deles, é a autodeterminação deles. Entendeu? Então os direitos humanos respeitam isso aí. Solidariedade nacional, autoexplicativo, né?
através do fomento da paz entre as nações, cooperação com desenvolvimento sustentável, bem como o monitoramento e cumprimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Então, pessoal, o objetivo é basicamente aquele que a gente vem estudando. Por isso que direitos humanos é uma matéria que você acaba tendo que revisar ela o tempo todo. Aí dá a impressão que você está falando a mesma coisa o tempo todo, mas é porque tudo se funde nisso aí, ó. Respeitar as culturas, respeitar a solidariedade, fomentar, estimular a solidariedade entre os povos, cooperação com desenvolvimento sustentável, tudo isso faz parte aí dos objetivos aí da ONU. Então, essa questão aqui, inclusive, ó, para você ver, a CESP, ó, para você ver, vamos voltar numa questão lá atrás, onde ela pôs a data lá e agora ela vem e muda aí, ó. Gera confusão até para mim. Ela colocou aqui Carta das Nações de 1945. A Carta das Nações ela foi feita em 45 mesmo, porque com a Carta das Nações, a assinatura dela surgiu a ONU. Aí o CESP vem aqui e põe aqui, quer ver? E fala que é 48, você entendeu? Então, porque pode ser que ela está se referindo a isso, pode ser que ela foi assinada em 45, mas às vezes teve algum processo que foi juntado lá a ela, que fez ela valer mesmo em 48, mas a data dela mesmo é 1945, você entendeu? Com a Carta das Nações Unidas. Só você lembrar uma data que é certa. Exatamente. Mas, não é, agora eu estou vendo aqui, tá errado aqui, ó. Né? Tá errado, como eu falei, justamente porque aqui já é a questão. Eu olhei aqui de lado, que eu achei que era um texto informativo isso aqui, não é não, isso aqui é a questão. Então vocês já viram o erro aí, né? Eu até marquei de amarelo aí onde está errado. Então tá aí, ó. A respeito do sistema de proteção dos direitos humanos e dos instrumentos de garantia desse sistema, julgue o seguinte item. Então o erro aqui, ó, foi tudo ali tá certo, quando ele veio e falou assim que a Carta das Nações foi instituída em 48. 48 foi a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Carta das Nações Unidas é de que ano? 1945, certo? Então, gabarito certo aí, ó. Carta das Nações 45, DUDH 48. Então, tá tudo certo aí, né? Na hora que eu olhei, falei, gente, não é possível, onde é que esses... E foi esse, mas graças a Deus a gente olha assim de relance na coisa e não percebe. Isso acontece muito na hora da prova, né, gente? Você, às vezes uma questão que você podia acertar, mas tendo foco, por isso trabalhar desde já o foco, né? Foco em tudo que você puder fazer. Outra coisa, uma mentira que o pessoal fica falando aí, que tá caindo por água, todo dia cai por terra. Aquela mentira que mulher consegue fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas ao mesmo tempo. Mentira. A ciência está cada vez mais evoluindo, que até mesmo a mulher tem que ter foco no que ela está fazendo. Essa ideia de que, eu conheço uma mulher que ela só consegue estudar se ela estudar ao mesmo tempo que ela faz outras atividades, que é o jeito, é a única solução que ela está tendo. Então, por exemplo, ela tem uma pilha de roupa assim para passar, ela põe a aula online aqui, e está aqui passando roupa, e senão ela não teria tempo, né? Então ela realmente já tem que aproveitar. Mas o ideal é você focar naquilo que você está fazendo. Se você está assistindo aula, assistir aula. Se você está jogando futebol, é futebol. Se você está lá no cinema, é no cinema. Essa história de que a mulher consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo está ficando cada vez mais furado. Todo mundo tem que ter foco. Consegue não? Não é? A gente sabe, tem que ter foco. Aí eu fico esperando. Fica, não tem jeito não. Se fosse assim, ó, vocês vão fazer prova lá, você vai ficar 4 horas. E outra coisa, na hora da prova não adianta você querer levar o máximo para levantar para ir no banheiro e tomar uma água, né? Então, não vai ter nada, vai ter que ter muito foco. Então, essa ideia aí, ó, tá ficando cada vez, tem que ter foco, senão... moço? Meu Deus do céu, tanta coisa que já havia acontecer e falta de foco. Agora, uma coisa é verdade, a mulher, parece que ela tem uma tendência de ter mais foco que o homem, isso aí parece que ainda é verdade. O homem, ele é mais disperso, ele demora mais para recuperar a atenção, né?
Leia um trecho da Carta de São Francisco, não é São Francisco aqui perto, viu, de Montes Claros, é São Francisco lá na Califórnia, nos Estados Unidos, de 26 de junho de 45, que deu origem à Organização das Nações Unidas. Então, gente, antes de criar a ONU, foi feita essa carta aqui, onde se falou, né, nós acabamos de ver lá, né, os objetivos da ONU, desenvolver relações entre as nações, a autodeterminação dos povos, quer dizer, a Argentina é a Argentina, o Brasil não vai chegar lá querer impor nada para a Argentina dança tango, o Brasil dança samba, dança axé, dança outras coisas, né, cada um tem sua cultura, Bolívia já é outra coisa totalmente diferente, e aí vai, tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal, conseguir cooperação internacional, resolver problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural. Você vê que entra aqui em direitos humanos até econômico também, entendeu? Porque tem a ver, inclusive, o direito do consumidor, ele é considerado direito humano porque ele envolve uma série de pessoas, né? Um iogurte ruim que você comprar e tomar e passar mal, se ele tiver estragado com uma bactéria lá dentro, pode ser que todo mundo que comprou aquele lote ali daquele iogurte foi contaminado também. Então atinge uma massa muito grande de pessoas, né? E aí todos esses direitos e liberdades, né, gente, dos povos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião, né? Não se faz distinção de religião, embora, como eu falei aqui, a gente respeita, né, que lá no Irã, por exemplo, só pode ter o islamismo, né, a religião deles. O Brasil já pode ter todas, a Argentina também pode ter todas, né? Mas não adianta a gente chegar lá agora e falar no Irã, ô Irã, você tinha que ser igual ao Brasil, ter todas as religiões. Não, é a cultura deles. Então aí, ó, Carta de São Francisco almejava garantir o cumprimento de preceitos comuns aos indivíduos e nações, com a finalidade de evitar novos conflitos bélicos. Então, gente, 45 aí não resolveu muito o problema, porque mesmo depois de 1945 nós tivemos guerras aí, não mundiais, guerra mundial nunca mais nós tivemos, mas tivemos outras guerras aí, né? Guerra do Vietnã, né? Guerra do Vietnã e tudo. Gente, a Segunda Guerra Mundial é uma guerra de proporção tão grande que eu fui saber há 3 meses atrás que aqui em Montes Claros tinha um piloto da Força Aérea Alemã, a famosa Luftwaffe, que chamava, né? A Força Aérea Alemã, que esse cara, quando acabou a guerra, né, ele conseguiu fugir para o Brasil, ele veio para o Brasil, aí aqui ele passou num concurso público, ele era um engenheiro, né, e aí morreu há 2 anos aqui, ó, morava aqui no Ibituruna. São Francisco? A fazenda dele é perto do rio? Eu já ouvi falar desse cara, já ouvi falar. Pois é. Esse cara lá usava o quê? Esse cara aqui daqui de Montes Claros, eu sei que ele se escondia, ele nem falava no assunto. Só os caras daqui de Montes Claros que fazem isso. Ele não era, né? Porque é o seguinte, é porque ele era obrigado a ser, né? Ou você. Se não seguir. Tinha, né? Não, esse cara daqui de Montes Claros morava lá no Ibituruna, era. Tanto é que o pessoal do curso de História ia lá e chamava ele, vai lá na Unimontes, faz uma palestra. Ele falava, não vou não. Porque eles vão falar que eu sou nazista, que eu quero matar judeu, que eu quero matar negro, e eu não vou não. Pois é, esse cara morreu também. Então, assim, foi um conflito de proporções mundiais, né? Muita gente fugiu pra cá e tal. Colocava demais. Menino novinho, 14 anos, estava indo lutar na guerra. Inspetor de quê? Não tem restrição nenhuma, não? Você não viu? É porque nós já estudamos aqui, artigo 37 da Constituição, o estrangeiro também pode fazer parte da administração pública. Pode. Ele não pode. Oi? Ele não pode ser presidente da República. Agora pode vir aqui passar em concurso. Também não pode. Exatamente. Algum... Exatamente. Será que ele era mesmo? Ou era história que ele inventava? Tinha, né? Italiano, né? Mas aconteceu muito mesmo e muitos vieram ficaram em segredo aqui, né? Sem saber. Tá.
Ah, então deve ser essa pessoa que eu estou falando. A família dele mora em Todos Santos. Rosina, conheço. Como é que chama? Luigi, gordinho. Conheço eles todos. Ah, não sabia não. Ah, pois é, Cida, né? A mãe de Rosina, você conhece Cida? Não, ela mora aqui. Mora. É. Gente, então vamos lá, né? Vamos seguir aqui que tem muita coisa para a gente finalizar. Ó, propósitos da ONU versus princípio da ONU. Por que você tem que saber aqui? Meninas, dá um foquinho aqui, que isso aqui é uma questão de prova para vocês. Bota você lá dentro da vaga. Ó, princípio não é a mesma coisa que propósito. Então, propósito é o quê? É objetivo. É onde você quer chegar, certo? Então, eu quero passar no concurso. Meu propósito é passar no concurso. Né? É o objetivo, é onde você quer chegar. Princípio são os meios que você tem para atingir seu objetivo. Seria o caso de falar assim, os meios que eu tenho é fazer um pré-concurso, é fazer um simulado, é chegar em casa e estudar. Então, propósitos da ONU são os objetivos onde a ONU quer chegar. E princípios são os meios que ela usa para fazer os países e a ONU devem proceder para atingir os propósitos. Então, princípio é meio para você atingir o propósito. Entendeu? Por que é importante saber isso? Porque tem questão que vai te cobrar isso, né? Então, propósito versus princípio. Agora nós vamos começar a falar sobre os propósitos da ONU, explicar para vocês aqui mais ou menos o que é cada um desses, mas é muito autoexplicativo, gente. O bom de direitos humanos é isso, é fácil de entender, faz parte de sua vida. Né? Direito penal tem essa dificuldade, é isso. O professor está dando aula aqui e você, nossa, eu nunca nem entrei numa delegacia, não sei nem como é que é. Mas aqui você já sabe, ó, manutenção da paz e segurança internacional. Então a ONU ela evita guerra, evita conflito. O ideal até a paz, que é melhor para todo mundo. E hoje é melhor até para o comércio, né, gente? Com uma guerra, o que é que faz? Uma das coisas que afeta uma guerra é o comércio, paralisa tudo. Então não é bom para ninguém ter guerra. Promoção de relações amigáveis entre os países, observando a igualdade entre os países e a autodeterminação dos povos. Então, na prática, isso não funciona muito, mas na teoria é o que vai ser cobrado na prova. Então tem que ter igualdade entre os povos. Entendeu? Embora você olhe assim, mas os Estados Unidos nunca foi, nunca é igual ao Brasil, mas tem que ter, tá aqui, ó. Igualdade entre os povos, autodeterminação dos povos. Então o Brasil, por exemplo, tem suas leis, tem um poder judiciário, tem suas decisões administrativas, os Estados Unidos não podem interferir aqui. Nem nós interferimos lá. Autodeterminação dos povos. Promoção e estímulo ao respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais também é um propósito. E o último aqui, ó, busca pela harmonização das ações dentro da ONU para a consecução de objetivos comuns. Então, é por isso que você vê aquela foto lá, você digita lá no Google ONU, aparece a foto daquele prédio bonito, todas as bandeiras de todos os países, que a ideia é essa mesmo, é o objetivo comum. Né? A paz mundial, ela não é boa só para o Brasil, ela é boa para o mundo inteiro. Todos os países, na verdade, tem alguns países que não aderiram. Né? Por exemplo, Coreia do Norte não aderiu. Entendeu? Mas isso não tira a responsabilidade dela de respeitar direitos humanos. Então, hoje a gente sabe que a Coreia do Norte é um país que não respeita os direitos humanos, dizem que tem gente lá passando fome e tudo mais, mas não tem como a gente saber também, né, que é tudo fechado, a imprensa não pode entrar lá, mas deveria respeitar, né? Então, inclusive os Estados Unidos, ele fez atacou o Iraque na época que falou, o Iraque tem armas químicas, então nós temos que ir lá atacar, destruir tudo, tomar o governo deles. Atacou, tomou o governo e não achou essas armas químicas até hoje. Então o negócio a gente sabe que é por causa de petróleo, né? Na verdade, por causa de petróleo. Mas a ideia é essa, né? Todos os países fazerem parte, entendeu? Com ações harmonizadas. Aí aqui, ó, com relação aos mecanismos internacionais de proteção ao monitoramento dos direitos humanos, julgue o item abaixo, né? Com certo ou errado. A ONU nasceu com diversos objetivos, como a manutenção da paz e das seguranças internacionais, bem como a proteção aos direitos humanos. Certinho, né, gente? Bem tranquilo. Se você conseguir ver algum erro aí, você pode apontar, mas nenhum erro aí. Tudo certinho, é baseado no que você acabou de ver aqui, ó. Manutenção da paz e tudo mais, então gabarito certinho. No contexto da ONU, teremos normas e órgãos internacionais específicos de direitos humanos. Então, é o seguinte, que eu falei com vocês, a ONU ela faz tratados, convenções, é como se você falasse assim, são leis internacionais de direitos humanos.
E aí, ó, entre as convenções destacam-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH. A palavra convenção vem de convênio. Quando você faz um plano de saúde, lá vou fazer a Santa Casa Saúde, é um convênio que você faz com a Santa Casa, né? É um acordo que você fez com a Santa Casa. A Santa Casa te ajudar e você pagar ela todo mês, certo? Então, convenção vem de convênio. Principal documento na matéria de direitos humanos é o quê? DUDH, certo? Em relação aos órgãos, destaca-se a Comissão de Direitos Humanos, certo? O órgão de destaque é porque é o seguinte, gente, dentro da ONU, para ela funcionar bem, ela é igual a empresa. Então, tem órgãos lá dentro. Então, nós temos lá a Comissão de Direitos Humanos, nós temos lá o UNICEF, que cuida de Criança Esperança, Didi, Aquestranho, vocês lembram? O UNICEF cuida do direito das crianças, né, que faz parte dos direitos humanos. Dentro da ONU, você tem lá a Unesco, se não me engano, é a Unesco, que é da educação, né, que tem a ver com a coisa da educação. Mas, para vocês, no momento que vocês têm que memorizar isso aqui, Comissão de Direitos Humanos, destaque é para ela. Agora sim, nós vamos falar dos princípios. Princípio, como ele falou lá, são os meios para você alcançar o objetivo seu. Né? Então, seu objetivo é passar no concurso. Mas qual o meio seu? Estudar lá na sua casa, vir aqui assistir um concurso, uma aula, etc. Princípio da igualdade. Todos os países que integram a ONU receberam igual tratamento, certo? Então, não tem essa que os Estados Unidos, maior potência militar, ele é melhor que o Brasil? Não, são iguais, certo? No que diz respeito às exigências formuladas, vale dizer, todos deverão, por exemplo, observar as regras definidas pela ONU no que diz respeito à proteção dos direitos humanos. Então, lembrar que em 1964, gente, quando teve o golpe militar aqui no Brasil, houve uma ameaça de invasão dos Estados Unidos aqui no Brasil. Né? Tinha um presidente que chamava João Goulart, e João Goulart, a princípio, ele não queria deixar o poder. Né? Não teve impeachment na época igual teve Dilma, não teve, não. Mas os Estados Unidos forçou a barra. Falou, nós queremos que você saia. A Marinha Americana já estava lá, no litoral, esperando. Se ele reagisse, ia ter uma disputa, uma guerra civil no Brasil. Aí João Goulart achou melhor, não. Eu estou saindo, aí vocês tomam conta aí do negócio que eu estou saindo. Melhor do que ter uma guerra. Mas hoje isso é inaceitável, entendeu? Em 64 já era inaceitável, mas as coisas antigamente, né? Então, igualdade entre os estados, tem que respeitar a autodeterminação dos povos. Aí, gente, essa questão aqui, está pedindo a alternativa correta. Pelo que nós acabamos de ver aqui, ó, princípio da igualdade, ó. Princípio da igualdade, eu vou ser bem direto aqui nessa questão, porque nosso tempo é curto. Porque aí eu vou te ensinar como você fazer ela, aí na sua casa você refaz, certo? Pelo que nós vimos aqui, e ele pede aqui a opção correta, que fala a respeito da Organização das Nações Unidas, a correta aqui é a letra E, ó. É propósito das Nações Unidas conseguir uma cooperação internacional para resolver os conflitos armados e os problemas internacionais de caráter econômico, social... Peraí. Não, é a letra... A organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. É a letra E. É a letra E. Essa aqui eu bati o olho ali, já viu o erro que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, pelo que nós acabamos de ver aqui, princípio da igualdade. Tá aqui, ó. Aí o que a prova fez? Essa banca aí, ela fez o cara ler a letra A, B, C, cansar a cabeça dele, para só no final ele vir aqui na letra E, que é menorzinha, ela tá certa, ó. A organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. Certinho a letra E. Letra C, por que ela está errada? Ó? É propósito das Nações Unidas conseguir uma cooperação internacional para resolver conflitos armados e os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural, humanitário ou religioso. O problema está aqui, ó. Da maneira como a questão colocou, dá a entender que a questão religiosa é um problema. E não é um problema. Né? Então, cooperação para problemas internacionais de caráter. Não existe essa temática aí. A questão religiosa não é um problema.
Cada país tem a sua, ou tem várias, tem país que você não precisa nem ter religião, aqui no Brasil você não é obrigado a ter uma religião, mas isso não é considerado um problema. Você não pode colocar essa questão aí, ó, questão humanitária também, ficaria forte dizer, mas principalmente a questão religiosa, isso não é um problema. Exatamente. Entendeu? Então, isso aí é que ficou forte. A primeira lá, o nome Nações Unidas foi concebido pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt e utilizado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas em decorrência das discussões que seguiram ao término da Primeira Guerra Mundial. Errado. Foi em 1945 a Carta das Nações. A Carta das Nações é que surgiu. Não foi nessa Declaração das Nações, não. Durante a primeira reunião da Assembleia Geral da ONU, que aconteceu na capital do Reino Unido, errado. Peraí, ficou decidido que... Não, isso aí pode até estar certo. O erro está aqui, ó, gente, depois da vírgula. Ficou decidido que a sede permanente da Organização das Nações Unidas seria na cidade de São Francisco, local onde ela está sediada até hoje. Onde está sediada a ONU, pessoal? Nova York. Aquele prédio bonito lá com as bandeiras de todos os países na porta. Entendeu? É Nova York, não é em São Francisco aqui, do lado aqui é muito menos, né? Não é, não. Ó, é propósito das Nações Unidas manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz. Ó o problema aqui na letra D, ó. Vou marcar tudo aqui, ó. Sem reprimir os atos de agressão já iniciados. Ó o erro aqui, ó. Entendeu? O erro está aqui, ó. Sem reprimir os atos de agressão já iniciados, errado, tem que reprimir sim. Ela vai falar lá na frente, vou mostrar para vocês, tem que reprimir. Às vezes não reprime com uma guerra, com outra guerra, com ataques, mas reprime com... vocês viram aí a guerra da Ucrânia, né? Vários países posicionaram contra, né? O Brasil acho que posicionou contra, né? Respeita, né? Mas é contra, né? O Brasil é a favor da paz mundial, né? Busca a paz. Então o gabarito aí, letra E, né, gente? Certinho aí, letra E. Segundo princípio, princípio da boa-fé. O que é boa-fé para a ONU? Agir eticamente e com lealdade. Então é aquele negócio, é preciso da igualdade. Se todo mundo é igual, por que eu vou tratar alguém de uma forma diferente? Né? Todos os países são iguais, então todos devem o mesmo respeito, ética e lealdade. Certo? Isso em vários aspectos aí, né, gente? Pode se manifestar. Às vezes o Brasil fez um tratado lá com a Argentina, de direitos humanos. Ó, argentinos, beleza. Vocês podem vir aqui para o Brasil, está acontecendo, vai muito estrangeiro lá para Foz do Iguaçu para se tratar no SUS. Né? E o Brasil aceita, recebe estrangeiros, deixa que o SUS atenda os estrangeiros. Agora imagina o brasileiro começa a ir lá para a Argentina e a Argentina fala assim, não vamos receber vocês. Né? Aí fica uma coisa meio difícil. Então, ética e lealdade. 3, princípio da paz, da segurança e da justiça internacional. Então, qual que é o objetivo desse terceiro princípio aí? Cadê o apagador? Está lá na outra ponta. Então, o princípio está aí, ó. O objetivo, né, desse princípio aí, né, é marcado em amarelo mais forte, ó. Evitar a ameaça ou uso da força ou a submissão de um Estado em relação ao outro. Isso aqui, ó, é a famosa autodeterminação dos povos. O Brasil não pode submeter a Argentina, como a Argentina não pode submeter o Brasil. Eles têm sua autodeterminação, né? Desde que estejam respeitando os direitos humanos. Aí você pergunta assim, mas e se a Argentina estiver desrespeitando direitos humanos? O Brasil vai fazer uma denúncia, né? Denunciar a Argentina lá na ONU, certo? Questão aí, ó. Certo ou errado? Com a evolução da prática e da doutrina internacionais relacionadas ao direito à legítima defesa, consagrado na Carta das Nações Unidas, direito à legítima defesa, consagrado na Carta das Nações Unidas, o conceito de legítima defesa preventiva passou a ser aceito por crescente número de países, inclusive o Brasil. Vocês não estudaram isso ainda, mas vocês acham que o Brasil aceita ou não esse conceito de legítima defesa preventiva? Errado? Exatamente, está errado. O Brasil não aceita esse conceito de legítima defesa preventiva. Legítima defesa preventiva seria assim, ó, nós estamos aqui, eu acho que a Argentina vai atacar o Brasil. Então, antes que ele ataque, nós vamos atacar eles lá. Não. Você só vai atacar se você tiver uma ameaça para se defender. É mais ou menos o que o Israel faz lá com a Palestina, você entendeu?
Vou entrar no mérito lá se Israel está certo ou se está errado. Exatamente. O Brasil não aceita essa técnica aí, viu? Essa teoria, a maioria dos países, na verdade, não aceita. A legítima defesa ela vai vir só mediante um ataque para você se defender, certo? Então, gabarito aí errado. A legítima defesa só é admissível como resposta a uma agressão armada. Ou seja, não é admissível legítima defesa preventiva. E a doutrina brasileira é nesse sentido, certo? Princípio da assistência, gente, os estados devem providenciar meios e instrumentos para auxiliar a ONU quando solicitados. E devem abster-se, que é mais importante ainda, ó, de auxiliar estados contra os quais a ONU age. Então, por exemplo, vamos supor que descobriu ali que a Bolívia está desrespeitando direitos humanos, torturando todo mundo ali nas cadeias. Então, é uma forma de falar assim, ó, Brasil, para de fornecer alguma coisa lá para a Bolívia, né, enquanto ela continuar desrespeitando os direitos humanos. Então, abster de auxiliar, né? E auxiliar quem precisar, acho que o maior exemplo que nós temos aqui é quando teve o terremoto lá no Haiti, né? A quantidade de soldados brasileiros que foram lá para ajudar na época do terremoto lá no Haiti. 5. Princípio da concordância implícita. O que é o princípio da concordância implícita? Todos os estados devem estar de acordo com os princípios. É implícito isso. A partir do momento que o Brasil ele fez parte da ONU e praticamente todos hoje fazem parte, exceto Coreia do Norte, esses países assim, mais radicais, né, mais fechados, né, é implícito que você tem que concordar com as normas da ONU, porque a ONU vai sempre buscar isso, buscar a paz, buscar promover, evitar a tortura, evitar, né, tratamento desumano, tratamento degradante, então é implícito isso. Lembrar, implícito é o contrário de explícito, né? Explícito, você está vendo aqui o quadro, aqui, está explícito a informação que eu estou te passando. Implícito é uma coisa que está escondida. Vamos supor que tivesse uma informação implícita aqui dentro, né? Eu teria que abrir e tornar ela explícita, certo? Então, quinto princípio. Sexto e último, princípio da não intervenção. O que é cobrado sobre esse princípio, acho que vai ter uma questão logo agora em seguida, é o seguinte, ó. Quantas horas aí, Cadu, por favor? 2? Obrigado. Gente, segura aí que eu sei que a feijoada ela pesa mesmo, mas pode ter paciência que vocês vão aguentar. O sábado à tarde, depois do almoço, é pesado, né? Mas vai dar certo, viu? E lembrando que vocês vão sair daqui 4 horas, vai chegar em casa, tomar um café e estudar, viu? Não, mas tem uma coisa que é importante. Se você tiver com sono, não adianta você estudar dormindo em cima do caderno, é chegar e dormir mesmo. A ideia é essa mesmo. Você chega, nem que você quebra a sua rotina, né? Um pouco você chega 4 horas, você dorme de 4 dorme até 4, 5 e meia, 1 hora e meia de sono, você vai acordar renovado e aí volta a estudar. De ninguém, né? Tem que dormir. Ó, princípio da não intervenção, a ONU não intervirá em assuntos de jurisdição interna de qualquer Estado. Entendeu? Então, por exemplo, igual nesse caso aí, ó, do Alexandre de Moraes com Bolsonaro, que foi falado que o Alexandre de Moraes estava desrespeitando direitos humanos, aí que por isso os Estados Unidos incluiu ele lá na lei Magnitsky. Mas a lei Magnitsky é uma lei americana, entendeu? Não tem nada a ver com a ONU. A ONU não retaliou o Brasil por causa de um processo judicial entre STF, Bolsonaro, problema político e direitos humanos e tal. Isso aí é uma discussão de cada um. A ONU não vai interferir nisso aí. Foi exatamente o que a ONU fez. Não tem nada a ver com isso. O problema da ONU é buscar a paz mundial, né? Esse princípio, contudo, segundo explicita a Carta das Nações Unidas, não exclui a aplicação de medidas coercitivas previstas dentro da estrutura normativa da ONU. Então, gente, a ONU, ao mesmo tempo que ela é pai, que o pai normalmente é aquele que disciplina, né? Bota você nos eixos. Ela é mãe também, né? Então ela cuida, ela ampara, faz duas coisas. Do mesmo jeito que ela é mãe, ela te ampara, ela é pai também, que dá a correção. Entendeu? Então, ó, presta atenção no que está vermelho aqui, ó. Não exclui a aplicação de medidas coercitivas. Que é coerção é o quê? Um tipo de castigo, né? Previstas dentro da estrutura normativa da ONU. Então, a questão aqui, aí, ó, com relação à estrutura e ao funcionamento e aos princípios da ONU estabelecidos na Carta das Nações Unidas, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa correta aqui, ó. Os membros da ONU, em regra, podem utilizar a força militar para a resolução dos conflitos internacionais? Errado, não é isso que se busca. Em regra, podem usar a força militar. A ideia
é busca da paz, né? A regra é busca da paz, certo? Agora, se precisar, vai usar força militar, né? Mas não é a regra, entendeu? Então, por isso que a letra A está errada. Não há dever de solidariedade entre os membros da ONU. Quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Não há dever de solidariedade entre os membros da ONU, certo ou errado? Errado, né, gente? É um princípio, tem que ter solidariedade. O princípio da não intervenção não prejudica a aplicação de medidas coercitivas nos casos previstos na Carta. Certinho, é essa. Vocês acabaram de ver aqui, né? Não exclui a aplicação de medidas coercitivas. Aí eu vou fazer o seguinte, a letra D e a letra E, vocês fazem um estudo delas lá nas suas casas, mas todas têm algum erro aqui, viu? Mas bem tranquilo, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, me chamar até no WhatsApp se tiver alguma dúvida, mas bem sossegado. Só para a gente avançar aqui. Mecanismos convencionais e extraconvencionais da ONU. Então é o seguinte, ó, para facilitar a memorização, convencionais, amarrados ao convênio, é específico. Então, alguma convenção, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma convenção. Vários países se reuniram e falaram assim, ó, a gente aceita, a gente assina embaixo, é isso mesmo. Então, é um convênio que foi feito, certo? Agora, extraconvencionais vão além dos tratados, cobrindo violações sistemáticas, mesmo mesmo sem tratado ratificado. Então, o exemplo aqui para extraconvencionais, Coreia do Norte é um país lá todo fechado, né? Não respeita direitos humanos nem nada. Mas, se for descoberto, comprovado realmente, a gente sabe o que acontece, né? Só que não dá para ficar intervindo. O desrespeito aos direitos humanos lá na Coreia do Norte, falta meia hora só, falta 20 minutos, senão tá acabando. Obrigado. Ele pediu para pôr o microfone. Vocês estão ouvindo? Tá dando para ouvir, né? Então, gente, não é o fato da Coreia do Norte, por exemplo, não fazer parte aí dos tratados da ONU que dá esse direito a ela de desrespeitar direitos humanos. Então, por exemplo, o Brasil pode denunciar, chegar lá e falar, ó, na Coreia do Norte está acontecendo isso, isso e isso, eu denuncio, né? Porque existem normas extraconvencionais que vão além dos tratados, certo? Mecanismos convencionais, tá aí, ó, convencionais, como eu falei, os estados aceitaram respeitar eles. Tratados, convenções e acordos específicos, primeira característica. Segunda característica, quem assina os mecanismos convencionais são chamados de signatários, e só eles fazem parte aqui dos mecanismos convencionais. É só você lembrar, plano de saúde lá da Santa Casa, convênio da Santa Casa, quem faz parte dele? É só a pessoa que foi lá e assinou, eu quero fazer, aí eu faço parte, né? Você fez um convênio com a Santa Casa. Aqui é a mesma coisa. Por que o Brasil, nós temos que respeitar a DUDH? Porque o Brasil fez um convênio lá com as Nações Unidas de respeitar isso aí. Então, é apenas para signatários, certo? Entendeu? São pessoas que, por exemplo, Convenção contra o Racismo, o Brasil faz parte dele, o Brasil foi lá e assinou embaixo. A Argentina também faz, Estados Unidos também faz, só para os signatários. Nesses mecanismos convencionais, gente, nós vamos ter os direitos previstos no tratado. Entendeu? É só o que está escrito ali, né? Como diz, positivado. Em regra, eles exigem declaração de aceitação para petições individuais. O que está falando aqui nesse quarto ponto? É porque é o seguinte, você, brasileiro aqui, você pessoa física aqui, Vanessa, Túlio, nós podemos ir até a ONU e fazer uma petição individual de algum direito que estiver sendo desrespeitado. Vamos supor que a gente sabe, né? Ó, as usinas de cana-de-açúcar aqui de Minas Gerais estão utilizando trabalho infantil, estão colocando os caras para trabalhar num canavial 10 horas por dia, os caras estão virando igual bicho, está desumanizando os caras, e nós estamos denunciando porque está contrário à DUDH. A DUDH fala, né, direito do trabalho. Nesse caso aqui, pessoal, para você fazer essa petição individual, você vai ter que comprovar que o Brasil assinou a DUDH. Então, você vai juntar, junto aos documentos que você vai mandar lá para a ONU, uma cópia da declaração, da aceitação, ó. Lá no ano de 1955 tem um documento aqui que comprova que o Brasil aceitou a DUDH, né? Então, você precisa comprovar que o país, né, contra o qual você está denunciando,
ele aceitou aí aquele tratado internacional, certo? Agora, mecanismos extraconvencionais. Mecanismos extraconvencionais são medidas aprovadas no âmbito da ONU, como a resolução 1503 do ECOSOC. Não precisa preocupar com isso aqui, o que é, o que não é. Só um exemplo aqui que veio aqui para vocês. São medidas, gente, que elas são adotadas no âmbito da ONU, né? Porém, elas são extraconvencionais. Então, assim, se um país como a Coreia do Norte, deu o exemplo aqui, não estiver cumprindo essas medidas aí, ele pode sofrer alguma represália, alguma retaliação, né, por estar desrespeitando aí os direitos humanos. Alguma dúvida? Fazer algum comentário? Tem não. Não tem, mas só emissora estatal, né? Só deles lá. Então, gente, os mecanismos desses convencionais, ao contrário aqui dos convencionais, ó, convencional, apenas os estados signatários é que precisam respeitar. Aqui nos extras convencionais, não. Qualquer estado, mesmo não sendo signatário, ele vai ter que respeitar. Certo? Quaisquer direitos humanos se violar de forma sistemática. Aí aqui, ó, só os direitos, nos convencionais, só os direitos humanos previstos no tratado. Nos extras convencionais, qualquer direitos humanos. E o mais importante aqui, ó, que eu acabei de falar, se eu quero fazer uma denúncia ao Conselho de Direitos Humanos lá da ONU, eu quero ir lá fazer uma denúncia, nos extras convencionais, como não é uma coisa que, aqui, ó, mesmo não sendo signatário, eu posso denunciar alguém, mesmo ele não seja signatário, ele não assinou nada, ele não tem declaração de concordância com um determinado tratado, não há necessidade de declaração de aceitação prévia, entendeu? Eu não preciso provar que o Brasil, ou que a Argentina, ou que a Coreia aceitou esse mecanismo extraconvencional. Isso aí é uma coisa que vai além dos tratados, além das convenções, além das declarações, certo? Então aqui, ó, exemplo de mecanismo internacional de proteção aos direitos humanos na ordem internacional A. Gente, letra E, intervenção direta pelas forças de segurança da Organização das Nações Unidas. Não é isso que ele busca. Não é um mecanismo, não é um exemplo de mecanismo. Vamos aqui, ó, denúncia dos violadores para julgamento perante o Tribunal Internacional de Direitos Humanos, criado na Carta das Nações Unidas, onde podem vir a ser condenados por crimes como a humanidade. Essa letra A provavelmente é ela, mas vamos dar uma olhada nas outras. Concessão de asilo multilateral e salvo-conduto internacional a defensores de direitos humanos ameaçados em seus territórios. Não está previsto isso aqui, certo? Não está previsto isso aqui. Possibilidade de apresentação de uma petição ou comunicação. Nossa, foi difícil. Não, forçar aqui um pouquinho. Vocês estão ouvindo, não estão? Dá para ouvir? Deu 2h30 aí, Cadu? Então, pessoal, aqui, ó, gabarita a letra C, né? Possibilidade de apresentação de uma petição, comunicação individual de violação dos direitos humanos por parte de uma pessoa perante um organismo internacional competente. Então, esse é um exemplo de um mecanismo internacional de proteção aos direitos humanos. Vou só pulei aqui logo para a letra C, porque a gente está aí nos finalmente, né? Mas baseado nisso aqui, ó. Baseado nisso aqui, né? Opa, cadê? Baseado nisso aqui, ó. Petições individuais sem necessidade de declaração de aceitação prévia. Então, gabarita aqui, letra C. Onde é que foi, gente? Foi essa, não? Mecanismos convencionais, pá. Convencionais, pá. Aí aqui, letra C. Gente, isso aqui tudo, tanto a letra D como a letra E, não tem nada a ver com os mecanismos que nós acabamos de ver. Nós mostramos lá mecanismo convencional, extraconvencional. Nenhum desses tem a ver com a letra D, nem com a letra E. Entendeu? Letra E já comentei. Então, gabarito aí, letra C, né? Aqui, ó.
admite-se a apresentação de petição individual dirigida ao Conselho de Direitos Humanos da ONU contra todo e qualquer país. Ó, portanto, isso aqui, a petição individual que eu posso fazer, você pode fazer, é contra todo e qualquer país que esteja violando sistematicamente direitos humanos. Só que qual que é a diferença aí que você vai ter que guardar para você acertar e garantir uma questão de prova? Quando você apresentar uma petição individual sua, se o país que você vai denunciar, por exemplo, a Argentina, ele é signatário de determinado tratado, eu preciso apresentar essa declaração? Na verdade, eu junto ela lá, né? Mas, assim, como ele já faz parte, no caso de um tratado internacional, tá tranquilo, vai receber minha petição. Aliás, desculpa. Como ele já faz parte, vai receber a minha petição, o meu pedido. Mas se ele não fizesse parte, ele não poderia. Eu não poderia cobrar isso dele. Aí o que eu poderia fazer era, no caso aqui, dos extraconvencionais, né? Extraconvencionais é sem necessidade de declaração de aceitação prévia. Então, vamos imaginar que eu quisesse fazer uma denúncia lá na ONU contra a Argentina. A Argentina não faz parte de determinado tratado. Aí eu vou ter que pegar um mecanismo extraconvencional, alguma lei lá da ONU que não, onde a Argentina, né, é extraconvencional, então ela não é signatária, mas aí tudo bem, aí eu consigo, ó, sem necessidade de declaração de aceitação prévia. Mesmo que a Argentina não tenha declarado aceitação prévia, se tiver um mecanismo lá na ONU estabelecendo que é contra os direitos humanos o que a Argentina está fazendo lá, está fazendo congelamento de embriões humanos fora do tempo permitido. Vamos imaginar um exemplo aqui, né? Então, aí eu poderia denunciar ela, mesmo sem essa declaração de aceitação da Argentina. Entendeu? É isso que vai fazer a diferença para você lá no dia da prova. Importante, no âmbito do sistema global, são órgãos e entes internos da ONU voltados para a proteção dos direitos humanos. Primeiro, Conselho de Direitos Humanos. Segundo, relatorias especiais de direitos humanos. Vamos explicar para você nas próximas aulas o conceito disso aqui, ou vai chegar um material lá em PDF. Alto Comissariado de Direitos Humanos. Então, os três órgãos internos, órgãos e entes internos são esses aqui, mas nós temos órgãos e entes externos, que são esses dois aqui, ó. Externos são os comitês criados por tratados internacionais, e esse aqui que é importantíssimo, ó, é um órgão externo da ONU. Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil faz parte, e vocês viram lá no artigo 5º da Constituição Federal. O Brasil, toda vez que ele aderia a um Tribunal Penal Internacional, como ele aderiu a esse que nós temos hoje, funciona lá na cidade de Roma, na Itália, o Brasil, ele se submete às decisões desse tribunal. Então, se algum de nós aqui praticarmos um crime grave contra a humanidade, né, nós, aqui brasileiros, nós todos que estamos aqui, seremos julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Certo? É um órgão externo aí da ONU. Olha aí, uma questão simples, só para rever o que nós vimos aqui na aula de hoje. A criação de um corpo abrangente de leis sobre direitos humanos, visto como um código universal e protegido internacionalmente, no qual todas as nações podem se inscrever e ao qual todas as pessoas aspiram, é uma das grandes conquistas de qual desses? Ele marcou C. Alguém marcaria outra? Das Nações Unidas, né, gente? Que ele só trocou o nome, usa esse nome também, da famosa ONU, né? Organização das Nações Unidas. Então, foi a ONU que buscou inscrever todas as pessoas que aspiram grandes conquistas aí, né? Um código universal, né? Internacionalização dos direitos humanos. Gente, isso aqui, ó, Organização do Tratado Atlântico, coisa de militar, quebrou o céu. Organização dos Estados Americanos, ela existe, faz parte da ONU, mas ela é um sistema dentro da ONU. Porque nós temos o sistema global, que é a ONU, e nós temos os sistemas regionais. Um dos sistemas regionais é a Organização dos Estados Americanos, do qual o Brasil faz parte. Entendeu? Então, a resposta letra C dos Estados Nacionais, nada a ver, né, com nada. Só para encher a linguiça mesmo. Então, gabarito letra C aí. Gabarito C.
ONU, Nações Unidas, buscou a criação de normas internacionais e universais que protejam os direitos humanos. Quantas horas aí, por favor, Cadu? 2h20? Põe para mim, por favor, o arquivo da última aula, aula 5, para a gente ir nas questões que estão lá. Ah, não, tem umas... Ah, não põe ainda não, deixa eu só terminar aqui, peraí. Isso, questões da aula 5. Vai lá para mim, por favor. Aula 5, aula de sábado, acho que foi de sábado passado, se não me engano. Algum problema aí, Cadu? Então vamos lá, gente. Na aula 5 aqui, a gente trabalhou isso aqui, mas ficou umas questões lá atrás para a gente fazer. Aqui, ó. Foi aqui, ó. Parou. Aqui não. Posicionamento atual do STF. Aqui não. Já fizemos. Vamos lá, então. Ó, essa questão aqui. Após amplas investigações, as autoridades competentes lograram êxito em prender João, criminoso contumaz e que praticava inúmeros atos de violência contra suas vítimas, incluindo as crianças. Apesar dessa prisão, os comparsas de João, conhecidos como Pedro e Maria, continuavam a praticar crimes. Então prendeu só João, mas Maria e Pedro ficaram soltos. Em razão da dificuldade de localização de Pedro e de Maria, embora fosse sabido que João sabia do esconderijo que utilizavam, um agente levou a seus superiores a sugestão de que João fosse torturado para fornecer as informações almejadas. Certo? A sugestão apresentada, ela pode ser acolhida apenas mediante supervisão judicial? Pessoal, qual a sugestão que João deu? Torturar o Pedro. Pode ser acolhido isso? Só se lembrar, tortura é absoluta. De forma nenhuma pode haver tortura. Pode ser acolhida apenas porque crianças foram vitimadas? Nem isso dá o direito de torturar o cara, para falar onde é que está, né? Entregar o companheiro dele. Não pode ser acolhida, já que é incompatível com a ordem constitucional. Certinho? A ordem constitucional nossa, ela vai aí junto com os direitos humanos, caminha junto no sentido que tortura de jeito nenhum. Nem o pior criminoso pode ser torturado. Então, gabarito letra C, as outras, é só você dar uma olhada e você vai ver que não tem nada a ver. Porque elas, nem escravizado, nem torturado, nem tratamento desumano, degradante. E às vezes também, gente, sistema policial penal tem que saber, né? Às vezes algumas coisas que vocês pensam que pode fazer lá na delegacia é considerada tortura. Né? Por exemplo, antigamente podia solitária. Prende o cara numa cela pequena e deixa ele lá 7 dias na cela escura, pequena, pouca iluminação e tal. Não pode mais isso. Nenhum tratamento desumano, degradante, pode ser considerado como tortura também, não pode. Entendeu? Não é permitido. Ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são automaticamente incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro como normas equivalentes às emendas constitucionais, inserindo-se no bloco de constitucionalidade como cláusula pétrea, certo ou errado?
Exatamente. Negócio seguinte, os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados no Senado e na Câmara dos Deputados em 2 turnos de votação por 3/5 dos votos de ambas as casas. Esses sim vão entrar como emenda constitucional, né? Aí eles vão vir aqui para cima na pirâmide, né? Na pirâmide aqui a gente tem embaixo as leis e a Constituição Federal que está aqui no topo, né? A Constituição Federal está aqui, né? No topo. Emenda constitucional vai entrar aqui, então esses tratados vão entrar aqui no topo, vão ficar... Oi? Não é o quê? Também não é cláusula pétrea, não. Cláusula pétrea, gente, nós explicamos na aula passada. São direitos e garantias individuais, né? Normalmente direitos humanos fala disso, direitos e garantias individuais não podem ser retiradas. Mas aqui é o seguinte, Isaac, se for aprovado dessa forma aqui e entrar aqui, e se for sobre direitos e garantias individuais, que normalmente aí fica sendo cláusula pétrea. Não pode, não pode. Por exemplo, a Convenção contra o Racismo, né? Não tem como tirar da Constituição e falar assim, ó, de hoje em diante a gente vai adotar o racismo, né? Lá em Santa Catarina, como o pessoal lá é louro do olho verde, a gente separa lá, deixa eles lá, e quem for a pele um pouco mais escura não vai poder ir para Santa Catarina. Tem como, né? Não aceita, não. Não tem como tirar. Então, ó, artigo 5º, né? Tratados e convenções sobre direitos humanos que forem aprovados dessa forma aí que eu acabei de esquematizar aqui para você. Aí, foi aprovado dessa forma, ele vem aqui para o topo, né, gente? Aí ele fica acima das leis. Porque a Constituição Federal, gente, lembrando aí para vocês, ó, Constituição Federal é a lei maior. Lei maior, né? Ela está acima de todas as leis, certo? Vamos ver aqui. Julgue a seguinte resposta do advogado. Então, caso descumpra a determinação em razão de sua crença filosófica, isso aqui é importante demais, ainda bem, acho que dá para finalizar a aula com isso aqui. Caso descumpra a determinação em razão de sua crença filosófica, poderá ser privado de seus direitos, caso se recuse a cumprir prestação alternativa. Só de estar ler, alguém já consegue marcar certo ou errado sem ler o caso? Certo. Exatamente. É porque o que fala, gente, a Constituição Federal, ela fala assim, ó, você não pode ser privado de nenhum direito seu baseado na sua convicção religiosa, certo? Por exemplo, as pessoas que seguem uma determinada religião chamada Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, ele não serve ao exército, certo? Então pode acontecer, normalmente não acontece, mas o exército brasileiro teria o direito de fazer o seguinte, chegar aqui para você falar, ó, eu não quero servir porque eu sou testemunha de Jeová. Aí poderia o exército dar uma prestação alternativa àquilo. Aí falar, ó, por exemplo, beleza, você não vai servir o exército não, mas você vai ajudar lá o orfanato. Você vai lá uma vez por mês prestar uma assistência lá no orfanato. É uma prestação alternativa. Então o Estado brasileiro pode fazer isso. Então, realmente você não pode ser privado de nenhum direito seu por convicção religiosa. Mas você vai ter que cumprir alguma prestação alternativa. Entendeu? Vai ter que cumprir. Então, qual foi o exemplo aqui que ele deu aqui, ó? Em razão de calamidade de natureza de grandes e duradouras proporções, foi aprovada a lei federal que determinou a generalidade das pessoas maiores e capazes que prestassem determinadas atividades de interesse da coletividade. Né? Então, vamos supor, falar lá, ó, médicos, vocês têm que ir pelo menos uma vez por semana lá no posto de saúde, ainda que seja de graça, porque o povo está precisando. Né? Pode ser isso. Em caráter gratuito, por algumas horas, né, você vai ajudar, né, de bom grado, você não vai, né, o povo está precisando, durante a semana, de modo a suprir as deficiências das estruturas estatais de poder de atendimento aos interesses da coletividade. João, que adotava uma posição filosófica lastreada no individualismo exacerbado, não queria participar da iniciativa. Beleza, você não quer participar, não? É direito seu. Por que João não queria? Ele falava que isso era frontalmente contrário à base de valores que alicerçava e direcionava o pensamento dele. Beleza, tudo bem, é seu jeito de pensar. O que levou a consultar um advogado sobre a possibilidade de descumprir a referida determinação. O problema está aqui, ó, bem como sobre as consequências desse comportamento.
Aí vem a questão e fala aqui, ó, tudo bem. Caso descumpra a determinação em razão de crença filosófica, ele poderá ser privado de seus direitos. É isso. Caso se recuse a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então tá certo, porque o que está falando aqui, ó? Ele tinha a obrigação de ir lá uma vez por semana, algumas horas, ajudar lá, né? Que o povo está precisando, está tendo uma calamidade na cidade. Se ele falar que não, eu não ajudo, o que o Estado vai fazer? Vai dar uma prestação alternativa para ele. Falou, beleza, eu vou te dar uma outra prestação alternativa. Se ainda assim ele falou, também eu não cumpro a prestação alternativa, aí ele pode ser privado dos direitos dele. Ele também, tipo assim, né, gente, é sacanagem, né? O cara também não quer fazer nada. É igual o mesário da Justiça Eleitoral. Se você for convocado, é sua obrigação servir a Justiça Eleitoral. Mas você pode falar, ó, minha convicção não permite servir como mesário. Aí o que o Estado vai fazer? Vai te dar uma outra prestação alternativa. Agora, você também não quer nem fazer outra prestação alternativa e também não dá, né? Então, tem que ver essa questão da razoabilidade, né? Então, o gabarito errado, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir da obrigação legal a todos imposta, e ainda o cara recusa a cumprir a prestação alternativa. Entendeu? Você falar alguma coisa? Eu falei errado? Hã? Não, acho que no finalzinho aqui eu cheguei a falar que estava certo, falei não. Acho que foi a confusão de falas, né? Pode ser. É porque aqui, ó, tá certo, ó. Se ele descumprir em razão de crença filosófica, ele pode ser privado de seus direitos. Quando que ele pode ser privado? Se ele se recusar a cumprir prestação alternativa. Entendeu? Ou então, qual que é o resumo disso aí? Ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Ficar sem fazer as duas não pode. Entendeu? Então, isso está no artigo 5º aí da Constituição. E por hoje é só. Sábado que vem tem mais bons estudos aí para vocês. Alguma dúvida, gente? Algum comentário aí? Pessoal, aproveitar que o professor não chegou aqui ainda, que aconteceu um negócio da monitoria. Perguntaram aí para a Duda e tal, ela falou. Inicialmente, há mais ou menos um mês atrás, 2 alunos me perguntaram a respeito, se ia ter e tal, eu falei que ia ter. Aí eu propus o pessoal que o pessoal do Áurea que aceitou fazer, já está organizado, vai começar a monitoria dia 15 agora. E aí, o pessoal do administrativo do Áurea me passou os links, né, de compra. Imediatamente eu passei para os 2 que me perguntaram, entendeu? Mas é aberto a todo mundo, vocês pagam R$60, quem não é aluno Áurea paga R$99, entendeu? Mas é aberto a todo mundo. Só não passei o link para todo mundo, porque eu imaginei que as meninas tinham passado, porque é o seguinte, elas que me mandaram o link, eu falei, então já mandou para todo mundo. Né? Talvez foi uma falha de comunicação até minha, mas está aí, todo mundo pode fazer, viu? Quem quiser fazer, achar que precisa fazer, é uma força a mais, né? Que vai ter um professor corrigindo sua redação. Então, bom descanso para vocês.